É uma característica que eu procuro em todos os recrutadores, é essa humanidade. Para ser um bom recrutador é preciso ser uma boa pessoa, ponto final. Porque a pessoa do outro lado vai sentir. Tu estás a preocupar, tu estás a ser só cínica e que tu queres é preencher a tua vaga. E se essa pessoa te pedir ajuda e dizer assim, olha, tenho aqui um link, já acontece quase todos os dias. Tinha aqui um link de uma casa, vê lá se é scam ou se achas que é verdade ou não. Isso já acontece, ainda há pessoas que estão no país de origem, ainda não está cá em Portugal. Sim. Não conhece o mercado, é tudo novo para essa pessoa, está à procura de casa online e entretanto aparece-lhe uma proposta magnífica e a pessoa não sabe. Será verdade? Será mentira? Então pedem a nossa ajuda e nós temos todo o gosto em ajudar porque, lá está, porque nos conseguimos pôr no lugar dessa pessoa. Ser empáticos o suficiente e dizer, não, tu estás numa posição Exato. frágil, tu vens ter connosco, tu confiaste em nós, portanto nós também estamos aqui para te ajudar. E essa humanidade não se paga, ou seja, tem que ser algo intrínseco mesmo. A nossa convidada de hoje é Mari Vargas. Nasceu numa família multicultural, é uma poliglota nata, formada em psicologia organizacional e trabalha como recrutadora há mais de 10 anos. Atualmente lidera uma equipa de recrutadores na Beyond Gravity. E fica desse lado, porque neste episódio vamos aprender com ela os bastidores do recrutamento internacional e qual a receita para uma contratação internacional bem-sucedida. Este episódio é patrocinado por Hector the Headhunter. Se a tua empresa está a contratar, fala com o Hector. Ele vai apresentar-te os candidatos que realmente valham a pena o teu tempo. E se és um candidato que procura emprego, podes acessar hectorheadhunter.com, cria o teu perfil e fala com o Hector. Olá Mari, obrigada por teres aceito este convite para falares aqui comigo. Obrigada eu. Relativamente ao recrutamento em si, trabalhas há quanto tempo? Conta-nos um bocadinho. Muito obrigada, Serena, pelo convite. Então, eu acabei o meu curso há cerca de 15 anos e há 15 anos o mercado estava muito complicado. Tínhamos a Troika em Portugal, a situação económica estava bastante mal. E eu na altura fiz uso, como não encontrava trabalho na minha área, fiz uso das línguas que falava e entrei no mundo dos call centers, aqui em Portugal. Havia bastantes empresas, havia a Teleperformance, a Sitel, hoje em dia a Majorel. Então entrei nesse mundo dos call centers devido aos idiomas que falava, não devido ao curso que tinha tirado, mas sim devido aos idiomas. E comecei num trabalho muito normal de call center, a atender telefones em alemão, suíço-alemão e em inglês. E depois dentro da própria empresa fui subindo. Eles foram vendo que eu tinha tido também uma mestrado em psicologia organizacional e perguntaram por acaso se eu não estaria interessada em entrar na equipa deles de recrutamento. E nessa altura para recrutar alemães, austríacos, suíços que estivessem interessados em vir para Portugal para trabalhar para esse mesmo call center. E foi assim que entrei no mundo do recrutamento e tenho gostado muito. Não sabia o que era antes de começar, ou seja, foi tudo novo. Aceitei porque era na área da psicologia e eu queria mesmo entrar numa área que tinha estudado. E foi assim que entrei. Primeiro só fazer recrutamento para call center, para os diferentes projetos que o call center tinha, em que a prioridade máxima seria eles falarem o idioma para o qual iam ser contratados. E depois da Teleperformance passei para a Sitel, também outro call center muito, muito grande em Portugal. O mesmo trabalho na equipa de recrutamento internacional, recrutar para a Espanha, recrutar para, aliás, para o idioma espanhol, para o idioma alemão, suíço, inglês também. Então, Assim, logo desde o início, tu até estavas integrada nesta questão do recrutamento internacional, não é? Também contratavas pessoas daqui ou era só de fora? sim. A estratégia das empresas todas que fazem recrutamento internacional é primeiro esgotar o mercado nacional, porque é sempre mais fácil encontrar Sim, claro. as pessoas que falam os idiomas aqui em Portugal e contratá-los em Portugal do que ir buscá-los fora. Mas depois chega uma altura em que o mercado está tão saturado, são tantas empresas à procura desses perfis que acaba por esgotar e então temos que ir procurar fora. Como é que tu és? És persistente? És mais calma? Tens algum candidato em mente? Como é que reages? Vais atrás dele
ou sabes que, pronto, cada coisa a seu tempo, isto vai dar certo, vai acontecer? Sim, também tem mais em massa, como o caso dos call centers, em que são waves, tu tens de preencher, imagina, 20 pessoas para entrar daqui a um mês, e aí tens de ser persistente e tens que correr atrás deles e perguntar por feedback e follow-ups e ser mais persistente. Depende muito do perfil com que estás a trabalhar. E também dos objetivos, não é? Sim, Porque sim, também sim, cada sim. empresa vai tendo os seus objetivos, e isso também é importante. Sim, sim. Ok. Onde é que tu encontras pessoas que procuras? Considerando que estamos na era de inteligência artificial, LinkedIn, algoritmos que existem para tudo e mais alguma coisa, qual é o teu go-to? É assim, os anos mostraram-me que não há nada como referências. Ou seja, pessoa que seja referenciada. Acho que é o melhor recrutamento que podes ter é uma pessoa que tu já contrataste, uma pessoa que tu conheces, que diga assim: olha, já trabalhei com esta pessoa é mesmo boa, fala com ela. Porque acho que iria encaixar perfeitamente nesta posição. E, da minha experiência, esse é o melhor recrutamento que podes fazer, é ter alguém referenciado. A partir daí, são as plataformas, sim. As plataformas que temos hoje em dia, a inteligência artificial também ajuda imenso, vai nos ajudar imenso, que antigamente era tudo manual e hoje em dia já consegues fazer uma pool de candidatos em meia hora, excelente, e depois é a outra parte que é tal, a mensagem que envias aos candidatos, a relação que faz cliente com eles, isso depois já a inteligência artificial já não ajuda tanto, aí já tem que ser a parte humana, Claro, mas a parte sim. inicial sim, a inteligência artificial veio para ajudar. Vocês utilizam na vossa empresa? Sim, 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 sim. Sim, Sim. sem dúvida, sem dúvida. A LinkedIn é das melhores plataformas e mais completas que há, hoje em dia no mercado. Hoje em dia quase toda a gente está quase toda a gente mesmo está no LinkedIn, então tens acesso a todos os perfis, com os filtros que colocares consegues, obter, as pessoas que queres, consegues filtrar por empresas que estejas à procura, ou seja, empresas tuas concorrentes que já têm os perfis que tu procuras, é muito mais fácil. E há alguma diferença quando procuras pessoas daqui de Portugal ou de fora? Fazes o trabalho exatamente da mesma forma? É da mesma forma, sim. Imagina, quando estamos a falar de empresas da área do espaço, porque agora neste momento estou a trabalhar por uma empresa aeroespacial, nós já sabemos bem os nossos concorrentes, então muitas vezes estão no estrangeiro. Ou não têm polos aqui em Portugal, não temos que ir procurá-los ao estrangeiro. Depois sim, a outra parte toda de relocation Claro. já é outro assunto. Na parte do contacto, falar com eles, é tudo muito semelhante. Olha, e já que falaste em relocation, vou então fazer aqui o switch. Quando tens pessoas de fora, primeiro sabemos que nem todas as pessoas se mudam para Portugal pelos mesmos motivos, não é? Temos pessoas que se mudam pela segurança, motivos económicos, pelo clima, mas se formos fazer uma comparação entre os países da União Europeia, vemos que Portugal tem salários mais baixos. Como é que tu consegues convencer alguém a vir para cá? Ou não tentas, ou achas que não é preciso fazer isso? É preciso, mas quando estás a falar de uma pessoa que se candidatou a uma vaga tua, supostamente 60% mais ou menos do trabalho já está feito. Supostamente a pessoa sabe que se está a candidatar a Portugal. Esperemos nós que já tenha feito alguma pesquisa sobre o país, mas a parte da abordagem é sempre a mesma no início. Ou seja, se eu estou a contactar uma pessoa no estrangeiro que se candidatou a uma vaga minha, a primeira pergunta é porquê Portugal? E normalmente se a pessoa me diz assim, porque não, não é bom sinal. Normalmente, ou dizem, eu já visitei muitas vezes Portugal e gosto muito de Portugal e vejo-me a viver em Portugal, eu já conheço pessoas em Portugal que estão a viver e trabalhar em Portugal, isso são tudo respostas aceitáveis. Uma pessoa que diga, eu quero sair do meu país porque sim, quero uma aventura, também é uma resposta hoje em dia normal, mas aí já se Já levanta alguns tiveste? reflexos. Já Há tiveste várias. respostas dessas? Já, várias respostas. E normalmente é uma red flag. Uma pessoa que me diga nunca visitei Portugal, não conheço ninguém em Portugal, Uf, porque não Portugal, aí normalmente já é um presságio para que no final isto não vá dar muito certo. exato. Porque há muita coisa que depois vai acontecer, nem que não seja a parte burocrática, porque podem ser até cidadãos da União Europeia, mas depois a procura de casa, os preços das casas em Lisboa, vai haver uma série de problemas que eles não estavam à espera porque não fizeram nenhuma pesquisa anterior e que depois acaba por ser um peso muito grande na decisão deles. Mas tu falas dessas questões burocráticas quando estás a ter uma conversa inicial com a pessoa, ou achas que é muito cedo para estar a entrar nesses detalhes? Por exemplo, estares a falar de agora se calhar tens que começar a tratar do visto, tens que começar a tratar de casa, etc. Falas dessas coisas ou achas que isso vai assustar um bocadinho a pessoa? Que eu já ouvi Sim, pessoas a dizer isso. claro. Numa fase inicial, as primeiras perguntas que eu faço é
se a pessoa já tem visto para trabalhar em Portugal, ou se faz parte da União Europeia, ou mesmo que não faça parte da União Europeia, pode estar a viver, imagina, na América do Sul, mas tem familiares ou tem conexões com a Europa, tem os avós que são alemães ou italianos, e alguns já têm os vistos, já têm nacionalidade, está tudo ok, então é mais fácil. Mas esse primeiro check-up é logo feito nas primeiras chamadas, ou seja, para que não haja surpresas depois no futuro. Coisas mais, não entramos logo nos detalhes, é perguntar, a pessoa também pode dizer, olha, não, eu vivo no Brasil, tenho familiares, não tenho ninguém na Europa, portanto teria que ser tudo de raiz, teria que fazer o visto da burocracia toda para ir para Portugal. Ok? Se essa pessoa depois avançar, depois na fase final do processo, iríamos voltar ao assunto, dizer, olha, foste a pessoa escolhida, agora vem esta parte que é um bocadinho mais chata, provavelmente vai demorar alguns meses, que é tratar da burocracia toda para poderes então vir para Portugal. Mas sim, há sempre uma fase inicial em que se fala um bocadinho do assunto, só para ver a situação da pessoa, e depois, se a pessoa realmente for escolhida, na fase final volta-se a falar no assunto. Sim, sim, faz sentido. Eu já ouvi pessoas a dizer que às vezes não falam logo porque têm medo que a pessoa se assuste com tanta burocracia, tanta coisa e se retraia um pouco. Mas por outro lado, também se retraia porque se calhar a intenção de vir também não estava assim tanto lá, não é? Hoje em dia Exato. também com as plataformas que temos, já vai perguntar, olha, que documentos é que são precisos, qual é que é o tempo normal, a que se demora a obter os vistos, e os papéis necessários para trabalhar no país. Toda essa parte inicial já é feita. Não é uma surpresa quando falam connosco Exato. ou contigo, isto é tudo novo para mim, eu vou desistir agora porque isto está a dar muito trabalho. Acho que não. Se a pessoa realmente está motivada a vir para o país, já fez o seu trabalho de casa, já sabe. Sim, consegue-se ver que a pessoa efetivamente está interessada. Sim, eu vejo isso imensas vezes também. Muitas vezes eu tenho que andar atrás das pessoas. Olha, não queres enviar a documentação? Exato. Quando o interesse, na verdade, é dessa pessoa, não é? Olha, há pouco falaste de red flags. Eu ouço este termo imenso no recrutamento. O que é que são red flags? A pessoa estar a candidatar-se sem saber bem aonde é que se está a candidatar, ao que é que se está a candidatar, ao país que se está a candidatar. Ou seja, é uma pessoa que está a explorar o que é que há no mercado, o que é que me oferecem e depois acaba por, a maior parte das vezes, não darem nada. Ou seja, ou a proposta é muito aliciante e a pessoa realmente vai mudar para melhor, ou então acaba por não darem nada. E conseguimos ver isso logo no início, na primeira conversa com a pessoa. A primeira pergunta, o porquê é que estás a candidatar a esta posição neste país? E daí já conseguimos tirar muita coisa. Eu quero mudar de vida, tenho pessoas a viver em Portugal, quero ir ter com elas. Quando a pessoa, por exemplo, diz, eu nunca estive em Portugal, não conheço Portugal, sou, não sei, imagina, da Argentina, eu quero é ir para a Europa e acho que Portugal seria um bom país para entrar na Europa, então é uma red flag. Porquê que isto seria uma red flag? Porque não seria algo sustentável para a empresa? Seria algo que fosse talvez instável? Não sabiam se podiam contar efetivamente com aquela pessoa? Exato, porque essa pessoa não está. Imagina, é como se construísse uma casa. Tu não constróis uma casa pelo telhado, ou seja, tens que ter uma base sólida. E essa base sólida é feita por eles, não é feita por nós. Tu podes Exato. convencer a pessoa, podes falar do bom tempo, da comida, do ambiente em Portugal, que é tudo muito maravilhoso. Mas se a pessoa não fez o trabalho de casa, ou seja, não fez a pesquisa dela, custo de vida em Portugal, quais é que são as burocracias que existem em Portugal, as dificuldades, o custo de vida, os impostos, que é uma parte muito importante que muita gente ignora. Se não fez esse trabalho de casa, não vais ser tu a convencer essa pessoa. Não vai. Não vai acontecer. Podes dizer que é o paraíso da terra, não vai acontecer. Esse trabalho tem que ser a própria pessoa a fazer. Dizer, sim, sim, é Portugal porque, por algum motivo, porque eu estive a ver, porque eu estive a pesquisar e é Portugal e eu decidi ser Portugal. Depois, a segunda fase é a empresa e o trabalho. Lá está, é uma mudança muito grande na vida de uma pessoa. A pessoa não vai atrás, não vai deixar a vida dela toda por causa de um trabalho. Vai pesquisar primeiro para onde é que vai. Se é um país seguro, se é um país que paga bem, quanto é que custa alugar uma casa, quanto é que custa ir a um supermercado. Esse trabalho todo é feito antes de se candidatar a uma proposta de emprego no país. Normalmente, pensamos que é óbvio. Se tu não fizeste uma pesquisa, como é que pensas viver naquele país? Eu também tenho imensos casos de pessoas que muitas vezes não fazem ideia. Às vezes chegam, estão em Portugal e apercebem-se que, há pouco mencionaste os impostos, e apercebem-se que os impostos são altíssimos e nunca se aperceberam antes, nunca fizeram a pesquisa, nunca perguntaram. Eu às vezes também fico um pouco surpreendida. O interesse é da pessoa que vai mudar-se, em primeiro lugar, e depois a empresa pode ajudar e
e eu acho que deve ajudar, sempre que possa, mas em primeiro lugar o interesse é da pessoa. E a probabilidade dessa pessoa depois de vir a desistir, ou ainda antes de chegar a Portugal, ou já estando cá, é muito grande. A pessoa imagina, voltamos ao exemplo dos call centers, que é o recrutamento em massa que nós fazemos, que Portugal faz no Sim, estrangeiro. sim. Chegam cá, veem que o seu salário são 1000 e poucos euros e que têm que pagar 500 euros por um quarto, vão por abandonar o país e ir-se embora e dizer, olha, mas isto não está a funcionar para mim, vou-me embora. Entretanto, a empresa investiu em realocar a pessoa em Portugal, investiu em formação, investiu no recrutamento, investiu nisso tudo e a pessoa acaba por desistir porque lá está, não tinha noção para onde vinha e o que é que Sim. significava viver em Portugal. Daquilo que eu conheço, há muitas empresas que até desistem de fazer, ou têm, não desistem, mas têm muito mais medo agora de fazer processos migratórios, de investir para trazer as pessoas para cá, por causa disso, porque existe uma rotatividade muito grande e a pessoa não gosta de alguma coisa, vai logo, arranja outro emprego e depois a empresa que efetivamente investiu, pagou o visto e muitas outras componentes, acaba por ficar sem a pessoa e esse medo existe mesmo. Vocês já tiveram casos assim, em que tiveram que investir e depois a pessoa desistiu? Na empresa onde estou atualmente, não aconteceu, mas já em call center Nas outras? é todos os dias, é em todo o recrutamento. Imagina, Uhum. se tivermos uma wave para um projeto em que estamos à procura de 30 pessoas de um mês para o outro, nós sabemos dessas 30 vão aparecer 20 porque 10 vão desistir não chegam, são no-shows, ou seja, e não aparecem. E já está tudo Ok. tratado, ou seja, papéis, casa. Aliás, essas empresas maiores têm mesmo um departamento que se chama Welcome and Support, que tratam de toda a burocracia, de casas, de papéis que as pessoas possam Uau! precisar, contas bancárias. São empresas muito grandes e estão muito habituadas a recrutar em massa do estrangeiro. Então já têm isso implementado na empresa. Olha, relativamente às entrevistas, como é que são as entrevistas? Quantas fases é que têm normalmente? Depende. Normalmente, aquilo que eu ensino também aos meus recrutadores é pelo menos três fases numa entrevista. E também já tinha recebido muitas críticas de managers e dizer: mas 3 entrevistas, e porque é que tu tens de estar em todas as 3 entrevistas? Normalmente a entrevista técnica não é tão interessante. Não. São 3 entrevistas e o recrutador tem que estar presente nelas. Mesmo que seja uma entrevista Ok. técnica, é o que eu digo aos recrutadores. Não é uma hora perdida. É uma hora que tu vais perceber mais sobre a tua empresa, vais perceber mais sobre essa posição em concreto, para que depois, na tua primeira entrevista com os candidatos, consigas explicar melhor a posição. E é uma entrevista em que estás lá e o candidato e o manager veem que estás lá e que tem uma cara familiar, está em todas as entrevistas e está ali para te apoiar. E isso é muito, Uhum. muito importante e faz toda a diferença. Ok. Portanto, cada fase tem uma razão específica, não são todas para apurar as mesmas Não, informações. não. Imagina, a primeira fase, o primeiro phone screening é uma chamada telefónica com o candidato, em que nós recebemos normalmente o currículo, ou foi por Active Sourcing, ou foi por a candidatura direta da pessoa à posição. Temos uma chamada com a pessoa, falamos cerca de 1 hora com ela. E aí é uma entrevista mais de soft skills, lá está, para tentar perceber o que é que estás à procura, porquê Portugal, porquê esta posição, explica-me um bocadinho mais sobre ti, o que é que já fizeste, o que é que queres fazer, o que é que estás à procura. É mais uma entrevista de soft skills. Ver se é um match com o resto da equipa que já temos na empresa, se vai ambientar bem, se vai ser um fit bom para a equipa ou não, para o manager que nós também já conhecemos. E isso normalmente também é 1 hora, essa entrevista técnica. Depois, se a pessoa passou essa entrevista, depois é uma entrevista final. E essa, depois também depende muito. Imagina, se a pessoa está no estrangeiro, vai ser por Teams também, essa entrevista final. Se a pessoa estiver cá, vai ser face to face, ou seja, a pessoa vem ao escritório para conhecer a equipa, conhecer o escritório e falar connosco pessoalmente. E já é mesmo uma entrevista final para a pessoa também fazer as perguntas que tenha a fazer, falar um bocadinho mais sobre o projeto que a pessoa vai integrar e já é mesmo uma entrevista final. Normalmente a essa fase chegam 3, 4 pessoas no máximo. Vocês avaliam quem é que vai ser entrevistado através do CV, certo? Ou existe outra técnica? Sim, o primeiro screening, ou É o seja, o CV. screening que nós fazemos é através do CV, sim. Fazemos o check do CV com a job description, vemos se tem lá os skills que nós procuramos, a nível técnico, a nível de experiência, idiomas que falem, empresas onde já trabalharam, vemos se é um bom currículo e se for um bom currículo passamos para screening e pedimos ajuda também da parte técnica ao manager, ver se é realmente é mesmo um bom currículo.
Se ele disser que sim, passamos logo para a primeira entrevista. Vocês fazem isso de forma manual? Não, temos um Não, ATS não. da empresa, é tudo através do software, ou seja, não andam a currículos a passear de um lado para o outro nos e-mails, nem por não, está tudo no software e o hiring manager tem acesso só à sua posição, nós também temos acesso às nossas posições. Quando tens um recrutamento internacional, quando a pessoa já está cá, foste a pessoa que recrutou o talento, como é que tu lidas para tentar ajudar a pessoa? Ou achas que ainda continua naquela fase de tu é que, pronto, tens a responsabilidade de encontrar a casa, fazer a autorização de residência, tudo isto? Ou tu sentes-te um bocadinho não é obrigação, mas achas que deves ajudar? Eu acho que nós, é assim, é uma característica que eu procuro em todos os recrutadores, é essa humanidade. Para ser um bom recrutador é preciso ser uma boa pessoa, ponto final. Exato. Não dá, porque a pessoa do outro lado vai sentir. Tu estás a preocupar, tu estás a ser só cínica e o que tu queres é preencher a tua vaga e depois tinha aqui um link de uma casa, vê lá se é scam ou se achas que é verdade ou não. Isso já acontece, ainda há pessoas que estão no país de origem, ainda não está cá em Portugal. Lá está, porque não conhece o mercado, é tudo novo para essa pessoa, está à procura de casa online e entretanto aparece-lhe uma proposta magnífica e a pessoa não sabe. Será verdade? Será mentira? Então pedem a nossa ajuda e nós temos todo o gosto em ajudar, porque lá está, porque nos conseguimos pôr no lugar dessa pessoa, ser empáticos o suficiente e dizer: não, tu estás numa posição frágil, tu vens ter connosco, tu confiaste em nós, portanto nós também estamos aqui para te ajudar. E essa humanidade não se paga, ou seja, tem que ser algo intrínseco mesmo. É mesmo isso. É tudo novo para eles. Sim. Qualquer coisa que precisem, nem que tu não saibas, acho que faz sentido que dês um pouco do teu tempo, pelo menos, para tentar ajudar, não é? Temos aquele exemplo também, por alguma razão Portugal não deixa, por exemplo, abrir contas bancárias a pessoas que venham do estrangeiro e que não tenham Título de residência. título de residência, ou seja, é uma pesquinha com o rabo na boca. Tivemos um caso de uma colaboradora nossa que veio e que não conseguia abrir uma conta bancária por causa do título de residência, que ainda não tinha, mas que já podia trabalhar, mas não podia trabalhar porque não tinha conta bancária, ou seja, não fazia sentido nenhum. Então, tivemos quase uma tarde toda a ligar para bancos, nós e aliás, eu e a minha equipa, tentar perceber quais é que eram os bancos e porque é que não deixavam abrir conta bancária Uau! sem o título de residência. Encontramos um banco completamente ao acaso, um dos meus colegas estava num comboio, da Fairtax, e havia um anúncio, de um banco que é um banco novo, que se chama Nickel, qualquer coisa Nickel, Níquel, e sim, também nunca tinha eu ouvido já falar. ouvi. E ele diz: "Ah, olha", e tirou-me uma foto, diz aqui que dá para abrir sem título de residência, uma conta bancária. Então no dia a seguir ligámos para lá a perguntar se era possível, mandámos os papéis do banco para o candidato e ela entretanto foi ver, mas lá está, mesmo fora do trabalho, porque a pessoa ia para casa, o colaborador ia para casa e na sua vida, estava com aquilo na mente e de pensar: há uma pessoa que precisa de ajuda e nós estamos lá para ajudar, não é? O nosso trabalho já está feito, já recrutámos a pessoa, agora a pessoa Exato, que veja exato. por ela. E depois imaginem como é que aquela pessoa fica, não é? Como é que ela se Sim. sente. De certeza que ficou felicíssima por saber que a empresa estava também a apoiá-la e estava lá e não foi só a minha hora de sair e agora tu vais para casa e vais tentar resolver isso e eu, pronto, não me preocupo mais com isso. Relativamente ainda a contratar pessoas de fora, já vos aconteceu, ou aqui nesta empresa ou nas tuas experiências anteriores, encontrares alguém e achares que a empresa não está preparada para contratar essa pessoa de fora? Encontraram uma pessoa muito boa, mas a empresa não estava preparada a nível de budget porque eh, podia haver custos extra ou podia não estar preparada porque o onboarding seria diferente ou por alguma outra razão? Tivemos, nesta empresa onde estou atualmente, tivemos o caso, desse perfil de um engenheiro muito complicado de encontrar aqui em Portugal, e encontramos no Brasil. Fizemos o processo todo com a pessoa e depois no final, mas sempre em conversações com a empresa, dizer: "Olha, provavelmente no final vamos precisar de ajuda externa para integrar esta pessoa, porque os RH não vão ter tempo de tratar de vistos, nem têm conhecimento para tal,
portanto vamos precisar de ajuda externa e foi o que aconteceu. Provavelmente se fosse um perfil mais, imagina, que existisse muito aqui em Portugal, ou de finance, ou um perfil mais técnico, ou mais de administrativo, não iriam autorizar porque é um custo adicional à empresa. Perfis mais Uhum. complicados de encontrar aqui em Portugal, sim, certeza absoluta que iriam aceitar e aceitaram de bom grado e fizemos todo o processo com a empresa externa e correu muito bem. Devem ter acontecido imensos casos contigo, de pessoas que vieram de fora e que correu tudo muito bem, Uhum. certo? Sim, Correu sim, sim. bem, sem Sim, sim. nenhum imprevisto. Eh, o que é que achas que nesses casos específicos tu ou a tua empresa fizeram bem? Uma receita para repetir. Olha, escolhemos muito bem a empresa externa com quem trabalhamos para nos ajudar no processo todo burocrático dos vistos, dos números, dos NISs, dos NIVs. Escolhemos muito bem a empresa. Lá está por referência, foi-nos referida a empresa e correu muito bem. E eu acho que aí foi o fulcral, porque se tivéssemos escolhido uma empresa que provavelmente não teria conhecimento técnico para fazer, para tratar da burocracia toda, iria demorar mais tempo, iria nos custar mais dinheiro e se calhar a pessoa ainda não estaria a trabalhar connosco neste momento. Nós já sabemos de trás que é um processo demorado, porque é o Estado português, não podemos fazer nada, mas ter uma empresa que saiba mexer internamente e saber onde é que tem que insistir e que os documentos têm que pedir, aonde tem que pedir, é sem dúvida é 90% do trabalho. Ou seja, do nosso lado, sempre que nos pediam, olha, precisamos deste documento, precisamos do contrato, precisamos de alguma coisa, nós dávamos à empresa, como é óbvio, para a empresa acelerar o processo, mas do nosso lado não nos deu praticamente trabalho nenhum. Então achas que um parceiro correto, Sim. adequado, é a receita? É a receita, é sem sombra de dúvida. A empresa externa também não resolve tudo sozinha. Uhum. O problema acaba por ser esse, é que muitas vezes fica dependente de entidades externas. Num caso de uma pessoa que vem de fora, muitas vezes a empresa externa está à espera de respostas dos consulados, finanças, de outras entidades externas e acaba por atrasar o processo. Aí acho que também é muito importante a própria empresa ter noção disso, ou seja, não achar, mas lá está, porque aí a parte da empresa externa explicar o processo, explicar Exato. o tempo que pode demorar o processo também é fundamental. Não vá alguém hoje decidir começar a contratar pessoas de fora e achar que em 2 semanas a pessoa está aqui pronta a trabalhar com a documentação toda em ordem. Não vai acontecer. E para nós fazermos, para nós internamente, para a empresa internamente fazer isso, é preciso quase um departamento inteiro. Lá está, como já trabalhei em Exato. empresas dessas, era um departamento inteiro a tratar disso, ou seja, eram 3 ou 4 pessoas a tratar só disso, de burocracias, vistos, tudo o que era preciso para a pessoa vir para Portugal. Isso é fundamental, ou seja, alinhar expectativas, dizer: "Olha, isto é possível, isso acontece todos os dias, mas vai demorar o seu tempo. E vocês vão poupar muito tempo, do vosso lado, porque tentar fazê-lo por nossa própria conta e risco é um pesadelo autêntico." Exato. Exato, eu acho que é isso mesmo que estás a dizer, é alinhar muito bem as expectativas, porque, eu já vi empresas de que efetivamente não era por mal, mas não conheciam o procedimento, não sabiam quanto tempo é que demorava. E muitas vezes também, fazem pesquisas na internet que muitas vezes também são, pronto, são ilusórias, Uhum. não ou são antigas, não estão atualizadas ou então não estão corretas. Por exemplo, termos um visto, que legalmente diz que são 30 dias para ficar pronto, o que isso obviamente não acontece, não com os consulados portugueses, e muitas vezes a empresa acha que isso efetivamente vai acontecer em 30 dias e planeiam tudo à volta daqueles 30 dias para que a pessoa fique disponível a trabalhar em Portugal em 30 dias e muitas vezes isso não acontece. Sim, eu acho que alinhar as expectativas é muito importante. Olha, estamos quase a chegar ao fim, desta conversa. Eu gostava só de te perguntar mais uma coisa, que é, imagina que alguém está a começar no recrutamento e eu gostava que desse assim um conselho para quem está a começar, o que é que deve ter em atenção, o que é mais importante. Ter noção do mercado em que estamos, é um mercado muito dinâmico e muda muito, o recrutamento que tínhamos. Vou dar o exemplo, por exemplo, da IT. Há 5 anos atrás, os IT estavam no topo.
Eles atendiam o telefone Isso. a perguntar, é 100% remoto e quanto é que vocês pagam? Não era bom dia nem boa tarde, era assim que eles atendiam o telefone. E hoje em dia já não é bem assim, ou seja, o mercado muda, não só no IT, também nas outras profissões todas, há mais procura de alguns perfis do que de outros, ou seja, a pessoa manter-se sempre muito informada do mercado, de empresas concorrentes, ou seja, o recrutador que começa a trabalhar numa empresa, saber bem quem é que são as empresas que estão a fazer a mesma coisa na área delas, na mesma zona, mais a parte humana, não descuidar da parte humana. Para mim, um bom recrutador não é a pessoa que fecha 100% das posições no mês, porque essa pessoa não está a olhar para a qualidade, está a olhar para a quantidade e para a pressa de fechar as posições. E lá está, o recrutador, se estiveres a trabalhar numa empresa externa, uma consultoria, a empresa contratou o teu serviço para contratar 20 pessoas para um projeto, tudo bem. Mas mesmo aí, não estás a prestar um bom serviço. Porque, entretanto, a empresa vai ficar feliz, encontraram estes 20 perfis e começaram todos no mesmo dia, está tudo a correr muito bem. No fim do mês, se calhar, não está a correr nada bem. Porquê? Porque não houve tempo de conhecer essas pessoas, ou seja, do recrutador conhecer essas pessoas, de fazer o assessment que devia ter feito, as perguntas que devia ter feito, a motivação que devia ter alinhado com os candidatos, tudo isso ficou por fazer, ou seja, não foi um recrutamento de qualidade. Lá está, não é o preencher 100% das vagas como se fosse um jogo, tenho mais dois para preencher, não interessa quem, desde que tenha duas pernas e dois braços e consiga trabalhar e falar a língua, está bom. Não é isso, porque lá está, não estás só a fazer mal para a empresa onde estás a recrutar, mas estás a fazer também mal para a pessoa que estás a recrutar, para o próprio candidato. Porque não vai acontecer, ou seja, a pessoa vai sentir-se mal no local de trabalho, porque não vai gostar daquilo que vai fazer, porque lá está, não houve tempo de explicar o projeto, não houve tempo de explicar a empresa, à empresa não houve tempo de explicar quem que era o candidato, e de repente encontram-se ali duas realidades, um candidato, uma empresa nova, um candidato novo que não sabe nada e tem tudo para correr mal. E é isso. Exato. É a parte humana, Olha, tirar o teu tempo, se demorar mais um mês, vale a pena. Porque o tempo que vais investir numa pessoa que vai entrar na nova empresa, desde o tempo de recrutamento, mas depois o tempo todo de formação, de conhecer a empresa, conhecer os colegas, a training, o produto com que a pessoa vai trabalhar, tudo isso é um custo enorme para a empresa. E o recrutador muitas vezes não uhum, tem essa noção. sim, O recrutador pensa, ok, deram-me este trabalho de preencher esta vaga, eu tenho que fazê-lo já. Se eu conseguir preencher uhum, esta vaga em 2 semanas, sou um ótimo recrutador. Não, não és. Tudo bem, eu acho. tem que haver um tempo limite e tens que fazer o teu trabalho e não andar a empurrar com a barriga ou demorar mais tempo do que é devido, mas de fazê-lo bem feito. Demorares o teu tempo, teres uma conversa calma com a pessoa durante 1 hora, voltares a ter outra conversa técnica, mesmo que não percebas nada do que estão a falar. Tu estás a olhar para a pessoa e estás a perceber o que é que a pessoa está a dizer. Só isso já ajuda imenso. E depois uma entrevista final para alinhar outra vez, voltar a falar do projeto, voltar a falar das condições de trabalho, se há muita pressão, se há muito stress, como é que é a equipa trabalha, tem a idade das próprias pessoas da equipa. Tudo isso depois vai mexer com a pessoa, porque a pessoa depois vai dizer assim: mas a mim o recrutador não me disse nada disto. Mas eu não sabia que isto ia acontecer. E aí sim, aí tu vês que o recrutador falhou. Exato, exato. Pois é. E se estiveres interna na É. empresa como recrutadora, pior ainda, porque aí tens o teu manager, então, mas não falaste disso com o candidato? Então, mas ele está-me a dizer que não sabia disto? Isso é muito mau, isso é mesmo muito, muito mau para um recrutador. Eu adorei estas últimas dicas que deste e eu não sou da área, imagino quem nos esteja a ouvir. Achei muito valiosa esta dica final que deste. Acho mesmo muito importante. Olha, muito obrigada por esta conversa. Adorei mesmo saber a tua opinião. Acho que quem nos está a ouvir também está a gostar. Se alguém quiser encontrar a Beyond Gravity ou falar contigo, posso deixar Uhum. aqui um contacto em Sim, sim. baixo. Muito obrigada, Obrigada, Mari, mais uma vez. Gostei muito de falar contigo e até à próxima. obrigada, obrigada, Serena. Nada. Deus.